Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que alegria estarmos juntos na presença do Senhor, servindo ao nosso Deus. É com alegria que nós começamos agora a última revista do ano, né? O último grito da reforma só lhe deu glória, só lhe deu glória. Na verdade, este último grito, ele significa somente a Deus toda a glória. Então toda a glória é somente a Deus, ou então a Deus toda a glória. Ele foi com certeza aquele marco, aquele grito que veio após todos os outros. Então é óbvio que depois que a palavra de Deus foi encaminhada ao seu devido lugar, que era de centralidade, de fundamentalidade, e daí o sola escritura, todos nós passamos por aquele processo maravilhoso de encontrarmos a palavra de Deus. Isso foi feito durante a Reforma Protestante, começando na pré-reforma e depois na Reforma Protestante. Logo após nós encontramos a palavra de Deus e por intermédio dos nossos amados irmãos reformadores, verificamos que estava tudo errado, né? Absolutamente tudo errado. Primeiro, a igreja cria, infelizmente, que a salvação era pelas obras, quando na verdade, ao lermos a palavra do Senhor, vimos que toda a salvação advém da graça, da misericórdia, do amor imerecido de Deus, né? Do favor extraordinário da parte de Deus. E aí, verificando que Cristo se aproxima de nós com misericórdia, encarna e toma forma humana, recebe sobre si todo o castigo que era absolutamente nosso, nós entendemos que pela graça somos salvos. Não mediante obras, mas por intermédio da fé. E aí temos, obviamente, os dois seguintes gritos, o sola fide e o sola gratia, e por fim, obviamente, sem nenhuma dúvida, Cristo é trazido ao centro como deve estar. Ele é o fundamento, é a pedra angular, é a pedra de esquina, ele é a rocha, né? Na qual todo o edifício espiritual é construído, e daí solos Cristos. E, obviamente, vendo tudo isso, vendo a incapacidade humana que nós temos de fazer alguma coisa, discernindo a total inabilidade de produzir boas coisas, produzir a salvação, se encontrar com Deus, verificando o amor eterno de Deus que desceu a nós e nos alcançou, só poderíamos terminar a reforma protestante gritando: a Deus toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra e a Ele todo louvor. E é óbvio que então surge assim o último grito da reforma. Eu fiz questão de colocar isso aqui já desde o início. Se o amado irmão pegar já nas páginas iniciais, o amado irmão verá que nas primeiras páginas eu faço questão de deixar absolutamente bem claro esta sequência, deixar clara esta sequência maravilhosa dos solas, e não haveria outra forma de terminar a reforma protestante senão dizendo: a Deus toda a glória, a Ele toda a honra e a Ele todo louvor. Então, foi assim que realmente surgiu o último dos brados, o só lhe deu glória, que nos colocou em posição absolutamente diversa, própria, inequivocamente afastada da igreja existente até essa época, a igreja romana, né? A igreja romana.
E, obviamente, que quando nós olhamos para os céus e agradecemos a Deus por tudo que Ele realizou por nós, pela obra da salvação, pela justificação, pela regeneração, pela expiação vicária, né, pela reconciliação, obviamente nós temos o coração imensamente grato, feliz. E daí o grito "só lhe deu glória" ter um segundo significado. E que segundo significado é este? O segundo significado do grito "só lhe deu glória" é aquele que é atingido pela graça de Deus e, mediante a fé, aceita tudo aquilo que já foi feito por Cristo para a salvação da humanidade. Este, então, deve viver à altura de tamanho amor, tamanha fé e tamanha graça. Ou seja, o grito "só lhe deu glória" também significa: se a Deus é dada toda a glória, a minha vida só tem sentido quando eu vivo para glorificar a Deus. A minha vida só tem alvo, só tem objetivo, só tem alcance, só tem significado, só tem sentido, como já disse, se eu passo a viver à altura da glória deste Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso que você, meu amado professor, meu amado pastor, meu amado presbítero, evangelista, você que está trabalhando conosco na Escola Bíblica Dominical, primeira coisa que eu preciso que você faça é seu aluno discernir como surgiu o grito "só lhe deu glória", né? Como ele surge. E aí você, por gentileza, meu amado irmão, demonstre esses dois grandes fatos. Primeiro, é um grito que é consequência dos outros solas. Na medida em que você para e pensa: poxa, mas eu sempre fui um pecador voraz e horrível. Graças a Deus, não é só você, eu também, todos nós. Onde estaríamos nós hoje se não fora a graça, ou seja, o amor imerecido de Deus? E aí o que acontece? Acontece algo extremamente simples. Quando você pensa no ser difícil que você era, quando eu penso no ser difícil que eu era, e quando nós estávamos trilhando o caminho do inferno e da morte eterna, vendo tudo que Cristo fez, tudo que realizou, como me resgatou de todas as coisas, como seu amor me alcançou, e pensando no sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, então eu vejo que o amor de Deus é elevado ao extremo. O amor de Deus é elevado ao extremo. Ninguém me ama mais do que Deus. E, obviamente, verificando minha impotência diante de toda a situação, e a mão extraordinária de amor de Deus me trazendo de volta para Ele, eu só posso bradar: a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Agora, nós não podemos nos esquecer que este amor nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. E se esse amor nos constrange, então é fundamental que nós possamos, constrangidos por esse amor, viver à altura deste amor. E viver à altura deste amor é viver à altura daquele que deve ser glorificado em todo momento. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus.
Então, o cristão ele é desafiado a viver uma altura muito, mas muito, muito elevada espiritualmente. A vida cristã espiritual é um convite a viver diante daquele que merece toda a glória. Então, se eu como é para a glória de Deus, se eu respiro é para a glória de Deus, se eu vivo é para a glória de Deus, qualquer coisa que eu faça é para a glória de Deus, porque o amor dele me constrange de tal maneira que a vida que eu tenho que ter é a vida para a glória de Deus. E aí eu preciso que você comece explicando isso. Comece explicando como foi que surgiu esse grito. Ele foi consequência de todos os demais gritos e um dos maiores marcos no meio protestante, e que um grito como esse me traz, por consequência, uma responsabilidade muito grande, porque ele implica em todos aqueles que foram alcançados pela graça inaudita e pelo amor extraordinário e alcançaram, mediante a fé, a justificação, a questão da imputação, tanto negativa quanto positiva, por intermédio da fé alcançar a regeneração, a vida eterna. Então, esses têm motivos para viver à altura da glória de Deus, viver para a glória de Deus, viver para o louvor de Deus. A vida do cristão é uma vida absolutamente tomada por esta glória e absolutamente à altura desta glória, né? A gente simplesmente, se você parar e pensar, isso é algo extraordinário. A gente foi retirado do reino das trevas e veio automaticamente para o reino da luz. Isso não é pouca coisa. A gente tem a esperança da vida eterna. A gente saiu do meio do equívoco teológico, doutrinário, existente até o século XVI. Até o século XVI, em que se acreditava terrivelmente ter a vida eterna atrelada a exatamente, infelizmente, atrelada exatamente às obras. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus que nos resgatou, e a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Mas não adianta viver uma vida dizendo a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor, se esta própria vida não glorifica a Deus. Então, quando você olha para só lhe deu glória, você então é obrigado a estudar a história da igreja. Não o compartimento especificamente quadrado e único da Reforma Protestante. Então veja que até este domingo, domingo próximo agora é dia 29, até o domingo passado nós trabalhamos no contexto só da Reforma Protestante, analisando um pouquinho dos antecedentes, analisando um pouquinho do que aconteceu depois, mas agora não. Agora nós vamos analisar toda a história da igreja, para aprender com os nossos irmãos do passado a viver à altura da glória de Deus. Será que a igreja já se comportou de forma séria e correta e absoluta à luz da glória de Deus? Será que nossos irmãos no início do Evangelho viviam à altura de tamanha glória, tamanha majestade, tamanha vida, tamanha graça? Será que nossos irmãos que cederam, ou seja, vieram após os primeiros irmãos, os primeiros cristãos, continuaram guardando isso? Ou será que isso foi, infelizmente, se perdendo com o tempo e a igreja passou a simplesmente não viver mais para a glória de Deus e começou a viver para a sua própria glória? Olha, irmãos,
Eu sei que chegou um momento em que Deus levantou homens para que o mundo voltasse a viver de novo à luz da sua glória. O mundo voltasse a viver à luz da sua glória. E o que me chama muita atenção, extremamente atenção, é que algo aconteceu e esta vida voltada à glória de Deus foi se perdendo, de tal forma que nós tivemos que retornar e Deus teve que mover todas as coisas na reforma protestante para que a glória dele de novo fosse vista por entre os povos. E o que aconteceu depois da reforma? Será que depois da reforma nós ampliamos, nós avançamos, nós recuamos? E hoje? Será que hoje nós vivemos a altura da glória de Deus? A vida cristã que nos é proposta? Então é exatamente isso que vamos nos dedicar durante todo esse trimestre, que acaba sendo um quadrimestre, né? Porque eu não consigo botar todas as lições que eu queria na revista, então sempre tem uma liçãozinha extra, não fique chateado com isso. Sempre tem uma lição extra, mas louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Nós vamos estudar desde o livro de Atos até, meu amado irmão, a gloriosa igreja que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu um ministério, o Senhor nos deu uma bandeira, o Senhor nos deu um pendão pelo qual lutar, amar, divulgar e viver. O Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Um dia sim, nós teremos um só pastor, nós teremos um só rebanho, nós teremos uma só igreja, né? Mas hoje já somos a Igreja Universal. Mas há um projeto de Deus em dar vários ministérios, em criar vários ministérios, e no meio deles está cada um de nós. Como é que nossa igreja surgiu? De onde ela veio? Para onde efetivamente nós estamos andando? Então será um trimestre desafiador, um trimestre maravilhoso. E eu preciso que você comece exatamente isso. Nós vamos estudar toda a igreja cristã à luz do Só lhe deu glória. À luz do Só lhe deu glória. E eu preciso que você, meu amado irmão, ajude o seu querido discípulo a entender que nós vamos dividir o Só lhe deu glória em dois grandes pontos. O primeiro ponto está aqui, ó, nesta amada revista que nós temos. Por sinal, lindíssima, né? Lindíssima. Creio que todos receberam. E eu preciso que você faça o seu querido aluno compreender que nós vamos agora estudar a história da igreja inteira. E ver os irmãos que viveram à luz do Só lhe deu glória. E ver os irmãos que não viveram à luz do Só lhe deu glória. E aí, quando entrar no ano novo, talvez tenhamos lições extras. Ninguém fique chateado. Por isso, acompanhe aula a aula. Talvez tenhamos lições extras. E aí, ao entrar no ano, veremos, obviamente, aqui nessa primeira revista, nossos irmãos desde Atos até a Reforma Protestante, quem viveu, quem não viveu à luz da glória de Deus. E, obviamente, veremos na outra revista, a de janeiro, fevereiro e março, que se tiver lições extras, começa em fevereiro, vai até março e até abril, não tem problema. A revista é nossa. A revista é nossa. Nós somos um povo diferente, alegre, feliz, né? E aí, nesta revista do Ano Novo, pegaremos da Reforma Protestante em diante. E o Senhor de nós terá misericórdia, tá? Então, expliquei para você a finalidade, expliquei o objetivo, expliquei por que a revista se chama Só lhe deu glória, e nós vamos estudar a história inteira da igreja, vendo quem viveu à altura de tamanho chamado.
E é óbvio, Onulante, que depois que você explicar isso, né, você vai olhar para o seu querido aluno e você vai dizer ao seu querido aluno: vamos então à história da igreja. E a história da igreja começa, obviamente, com Jesus Cristo, olhando para os discípulos, ali em Mateus 16, dizendo exatamente o seguinte: olha, sobre mim eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele falava sobre esta pedra, ele falava de si mesmo, e Jesus dizia que edificaria a sua igreja. Ele ia edificar a sua igreja. E de que forma ele ia edificar a sua igreja? Ele ia edificar a sua igreja sobre ele mesmo, Cristo. Em termos mais simples, sobre a palavra que ele estava falando, sobre as determinações que ele estava deixando, sobre o aspecto teórico, dogmático, fundamental de tudo que ele estava dizendo. Meu Deus, Jesus deixou para a gente 5 grandes sermões. Você está acompanhando os estudos de quarta-feira de Mateus? Seja até pela internet, a gente entrou agora e está conversando sobre o sábado. Mas, irmãos, como Deus deu coisa para o meu pai, Deus santo de misericórdia. O velhinho é bom, rapaz, mas é bom. A idade passa e dali sai coisa cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Que homem, louvado seja o nome do Senhor, de segurança e conhecimento espiritual, Deus deu para a gente, né? Então, veja, Cristo só em Mateus deixou registrado 5 grandes sermões, que são os 5 grandes pilares do Evangelho. Nós já estudamos um deles, o Sermão da Montanha, né? E estamos partindo para o segundo sermão. Então, 5 grandes pilares do Evangelho. E aí eu preciso que você entenda o seguinte: quando Jesus disse, ó, eu vou fundar minha igreja, então Jesus obviamente morre, Jesus ressuscita, fica 40 e poucos dias com os discípulos, instruindo os discípulos. Ele é assunto aos céus, os discípulos veem ele subindo aos céus, o anjo diz, olha, assim como ele foi, ele vai voltar. E os discípulos cheios, absolutamente cheios de fé, de graça, de virtude, os discípulos simplesmente saem pregando o Evangelho. E olha que fantástico, aí a maior contradição de todos os tempos. A cidade que mata Cristo, e que Cristo ama. Você se lembra que Jesus, ele ali, depois, Mateus 23, 24, 25, é por ali que está. Eu não vou pegar agora, porque eu estou sem poder usar as lentes esta semana. Então, eu praticamente não estou vendo nem a mim mesmo. Mas eu espero que você me veja, né? Eu espero que você me veja. Eu espero ser útil na sua primeira lição. Então, ali em Mateus 23, 24, 25, 26, Jesus olha para Jerusalém e diz assim, poxa, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, que a ti são enviadas, eu queria te ajuntar, né, como simplesmente uma galinha junta seus pintainhos, ou seja, eu queria te abraçar em amor evidente, em amor extraordinário, mas eu não pude. E interessante, né, como você tem a cidade que mata Cristo, que castiga Cristo, enterra Cristo, vê Cristo ressuscitar, ali explode o cristianismo. Ali explode o cristianismo. Primeiro,
um grande derramamento do Espírito Santo, né? Estavam reunidos 120, de repente foram vistas entre eles línguas de fogo, e eles falavam também em línguas de outros povos, nesta manifestação fantástica do Espírito. 3.000 almas se entregam após a grande pregação de Pedro, e depois de 3.000 almas se entregarem, a igreja chega rapidamente a 5.000 almas, e a gente se pergunta como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? Está aqui no texto de leitura bíblica. O coração do povo era um só, eles estavam juntos, eles eram unidos, eles se abraçavam, eles se beijavam, eles viviam juntos, eles viviam em harmonia, eles viviam um ajudando o outro. Quando via que um tinha necessidade, vendia o que tinha para ajudar o outro. As mulheres ganhando uma dimensão extraordinária. Mulher não era mais vista como subproduto, como era vista no judaísmo. Mulher participava de culto, mulher era diaconisa, mulher ajudava fazendo roupas, e olha que quando morreu, o povo só largou o Senhor Deus depois que ela ressuscitou. O amor era tão grande que tinha gente que não podia morrer. Se lembra de Dorcas, né? Então olha que extraordinária a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era fantástica. E eu preciso que você mostre isso para o teu povo. Eu preciso que você mostre para eles que a igreja primitiva e o evangelho inicial se chama primitivo. Não é num termo pejorativo ou horrível. Primitivo, que significa que primeiro gerado, primeiro existente, primeiro a se manifestar, daí primitivo. Não no sentido pejorativo de duro, de ruim, de péssimo, de primata, aquela coisa bem animal. Não, é no sentido de primeiro existente. A igreja primeira existente, ela estava tomada pelo evangelho, pelo amor, pelo Jesus que ressuscitou, e simplesmente eles viviam à luz dos grandes 5 sermões de Jesus Cristo que estamos estudando em Mateus. Você não tem dimensão do que está sendo Mateus aqui na sede. Você não tem dimensão. Você que está perdendo tem a chance de pegar Mateus desde o início. Desde o início, abra a internet e vá a fundo. E a gente na igreja primitiva começa a viver a altura da glória de Deus. A igreja, quando surge, ela leva a sério o só lhe deu glória. Sem nem existir ainda o grito só lhe deu glória. Porque o grito só existe em 1600 e pouco, depois, inclusive, que Lutero morre, né? Foi Zwingli e Calvino, Zwingli e outros grandes reformadores que sistematizaram esses gritos. E a igreja primitiva vivia à luz da glória de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da vida de Deus. O só lhe deu glória. Não estava escrito no meio deles, mas o só lhe deu glória. Era a vida prática deles. Era a vida prática deles. E aí eu te convido, como meu amado irmão professor, a mostrar o que está aqui na revista, né? A mostrar como era o amor deles, como as mulheres eram bem tratadas, amadas, vistas como maravilhosas, como os filhos eram bem tratados, como o cristão era um excelente cidadão, um homem honesto, um homem honrado, um homem probo. Você se lembra que eu te mandei 2 vídeos extras, né? Tudo bem, no vídeo só tem a voz, então 2 áudios extras, tá bom assim, né?
Você viu que aquele grande pastor e historiador da igreja, viu como ele fala da vida dos cristãos, né? Ele fala da vida dos cristãos como aqueles que se reuniam bem cedo para orar. O culto era no domingo. Ai, pastor, mas isso não está errado, não tinha que ser no sábado. Ô, meu irmão, venha no culto de quarta-feira, você vai ver que desde o início a gente não tem nada a ver com sábado. Um dos marcos mais essenciais para nos separar do judaísmo foi exatamente isso. No domingo, Cristo ressuscitou. No domingo, Cristo se manifestou. O domingo sempre foi o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E era um povo que se reunia no domingo de manhã, no domingo à noite, segundo o que está escrito aqui, e mostrei para os irmãos, até com textos bíblicos, os cultos eram todos os dias, havia alegria, né? A gente não tinha no início templos, a gente não tinha, a sinagoga não era nossa, nós não tínhamos templos, a maioria dos cultos era na casa do presbítero da cidade. Era muito engraçado, irmãos, era muito engraçado. A casa do presbítero da cidade, ou do bispo da cidade, né? O pastor da cidade. Então, imagine, por exemplo, Timóteo. Timóteo era pastor em Efésios, né? E a casa de Timóteo era fantástica. Você tinha a casinha dele, bem pequenininho, um lote grande para as reuniões entre os irmãos. E ali os irmãos se reuniam, sentavam, cantavam. Irmãos, leitura da Bíblia era o que tinha de mais importante, porque a maioria dos irmãos não tinham Bíblia como a gente, não. A maioria dos irmãos não tinham Bíblia como a gente, eles tinham a Escritura, e eles estavam ali com a Escritura, e era a única chance do irmãozinho ouvir a Escritura, e ele ouvia a Escritura, e guardava a Escritura, e cria na Escritura, e vivia um ajudando o outro, um ajudando o outro. Nessa época, os dízimos e as ofertas não eram aplicados em templos, né? Porque tem gente que bate em quem é dizimista, né? E nos chama ainda de idiotas, né? Coitados. E diz assim, não, mas na igreja primitiva os dízimos e as ofertas não era aplicado no templo. Olha, a maioria dos dízimos e ofertas realmente não eram aplicados no templo, porque era a casa do presbítero onde funcionava tudo. Então dava para pegar o dinheiro e investir aonde? Investir, obviamente, em caridade, ajudar o irmão, beneficiar a irmã, ajudar o outro que estava com fome, os órfãos, os carentes. A igreja se preocupava com aquela classe de pessoas que ninguém queria se preocupar. A igreja se preocupava com viúvas, a igreja se preocupava com órfãos, a igreja se preocupava com gente abandonada, a igreja se preocupava em um ajudar o outro, a igreja se preocupava em manter os apóstolos longe, Paulo, Pedro, Tomé, Tiago, para que o evangelho chegasse o máximo possível a todos os povos. E era uma vida que glorificava a Deus. Era uma vida de gente que queria estar no culto, era uma vida de gente que queria estar se abraçando, era uma vida de gente que queria estar perto. E olha que no domingo eles tinham um culto de manhã, os cultos eram antes do raiar do sol. Por quê? Porque no raiar do sol eles tinham que ir trabalhar. Então antes de raiar o sol eles tinham culto, iam trabalhar, aí voltavam do trabalho, e no domingo tinham ainda o culto à noite, que era a festa do amor, e bem ainda a Santa Ceia. Então, olha que fato extraordinário. Era um povo que comia junto, que vivia junto, que bebia junto, que andava junto. Eu fiz questão de colocar aqui na revista, é que eu não consigo ver onde, eu não consigo ler as páginas, eu nem sei se eu estou realmente com a revista na minha mão, mas glória a Deus, eu estou sem as lentes, eu tenho que ficar 7 dias sem as lentes, irmãos, botando colírio. E preocupa não que Jesus vai me curar. Jesus vai, ele já prometeu, e ninguém mandou ele prometer
prometer. Prometeu, eu estou feliz esperando minha cura. Mas veja que eu fiz questão de colocar como base histórica e prova histórica dois grandes autores de história eclesiástica. Dois grandes autores, que inclusive eu digo aqui, ó, comprem, leiam. Para não dizer que é invenção minha, para não dizer que eu é que coloquei as coisas que não deveriam ser colocadas, que é o Gedeonzinho que está inventando, não, de maneira alguma, tá? E é o professor Irlan Carli, tá? E o professor Chid. Inclusive os livros são maravilhosos, e eu coloco trechos aqui em que eles descrevem como era a conduta dos irmãos. Inclusive de um desses livros, tem um terceiro livro que eu também peguei, História da Igreja, e até da CPAD também, em que você tem aqui, eu me lembro que eu coloquei, e pedi até para o Weber colocar em uma cor diferente, para você ver como era a vida desses irmãos, uma carta que foi escrita ao imperador por Plínio. Plínio era o governador do Império Romano, assim como na época de Cristo o governador era Pôncio Pilatos. Então Plínio era governador de uma região, e o governador Plínio escreve uma carta ao imperador Trajano, que estava muito preocupado com o crescimento dessa fé louca que eles achavam que era uma ramificação do judaísmo, o cristianismo, e ele disse, olha, interroga por gentileza algumas pessoas. E foi fantástico. Está aqui na revista, você vai encontrar, você vai ler. Plínio disse que, olha, eles são pessoas simples, eles são pessoas honestas, eles são pessoas trabalhadoras, e eles, antes do dia nascer, eles se reúnem para cantar e prometer que serão honestos. O que há de perigoso nisso? Plínio alegando. E Plínio até disse, olha aqui, pegou duas mulheres, olha como era o interrogatório romano. Ele me pega duas mulheres, dá um pau, mais uma surra nas duas mulheres, que ele disse que eram diaconisas. Ele fala de forma bem bonitinha, ele disse que, olha, interroguei duas diaconisas, inclusive usei um pouquinho de tortura. Tu já imaginou que essas pobres irmãs sofreram? Mas apanharam essas pobres. Ele torturou para saber se alguma coisa errada dali vinha, etc. Ele disse, não encontrei nada de errado, a não ser uma superstição idiota nesse tal de Cristo que eles dizem que ressuscitou. Mas que superstição idiota. Então era gente que de vez em quando ainda apanhava, porque os governadores queriam saber por que eles eram tão bons, tão honestos, tão ordeiros. Eles eram os melhores cidadãos do Império Romano, irmãos. Eles eram simplesmente os melhores cidadãos do Império Romano. E era gente que vivia para a glória de Deus. Era gente que vivia para a glória de Deus. Os livros, inclusive, são esses aqui. Tudo bem que a minha edição é um pouquinho velha, né? Mas está aqui, ó. História da Igreja. Tirei do professor Ir Carlins, ok? O nome do livro é O Cristianismo através dos Séculos. Uma história da Igreja Cristã. Excelente esse livro. E o segundo livro que me serviu por base, fora outros, mas que me serviu por base, é esse aqui, História do Cristianismo ao Alcance de Todos, do professor Bruce Shelley, ok? Bruce Shelley, tá? Eu acho que a capa dele hoje já é até
é outra. Eu sou Bruce Shelley. Mas não se preocupe. Os dados dos livros estão aí. Toda vez que eu copiei algum dado histórico, pode ficar tranquilo que eu coloquei a fonte, coloquei página, coloquei tudo. Dá para encontrar todos esses livros na internet, prontinhos para serem vendidos, e você pode adquirir, que eles valem a pena. Então veja que a vida em coletividade da igreja é maravilhosa. É um irmão ajudando o outro, é um irmão amando o outro, é um irmão abençoando o outro. Agora, o mais lindo da igreja é a vida social da igreja, porque você tem a vida em comunidade, você tem a vida social da igreja. Os cristãos eram os melhores pagadores de imposto, os cristãos eram os melhores cidadãos, os cristãos eram os mais honestos, os cristãos eram os mais respeitáveis, os cristãos eram os que guardavam a essência maior moral existente. E não sou eu que digo, tá aqui, tá tudo aqui. Leia com o aluno essas partes que você acha que são importantes, que demonstram o caráter do cristão. Eu não vou dizer para você o que você vai ler, o que não vai ler, porque eu não estou conseguindo ler. Entendeu? Porque senão eu marcaria para você o que você deve ler ou não. Acho que até por Deus, para que cada um destaque um pouco mais aquilo que precisa ser destacado dentro da sua igreja. Então, olha que interessante, mas leia, mostre. Isso aqui não foi pastor Gedeuzinho que escreveu, não. Isso aqui foi tirado dos livros. Isso é história pura. E se esses homens estivessem mentindo, eles já teriam saído de circulação há muito tempo. Esses 2 livros eu tenho aqui há 20 anos. Há 20 anos eu leio isso aqui, ó. Há 20 anos eu discerno isso aqui. Eu os comprei quando eu tinha 27 anos. Hoje estou com 46, estou indo para 47. E, obviamente, cada vez mais bonito e cada vez mais abençoado pelo Senhor Jesus, né? E também cada vez modesto, não é? Cada vez mais modesto. Você pode verificar isso. Então, meu amado irmão, voltando aqui, saindo da brincadeirazinha. Vamos lá, voltando aqui. Eu preciso que você, nessa lição, escolha, à medida que você for lendo, eu sei que você vai ler 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, à medida que você for lendo, escolha as principais passagens, mostre para eles, olha, dentro da igreja eles agiam assim, dentro da igreja eles faziam assim, fora da igreja eles faziam assim, assim, assim. Então, veja que a igreja primitiva, ela era igreja que vivia à altura do evangelho. Agora, não vá dizer aos irmãos que todos viviam assim, porque tinha gente malandra no meio. Tinha gente que não estava voltada ao evangelho. No meio deles existia também Ananias e Safira. Todo mundo sabe da história dos dois, de quão malandros e mentirosos eles foram. Agora, era uma igreja que facilmente, então, atrairia para perto de si todos. Porque eles viviam à altura da glória de Deus. Só lhe deu glória. A igreja começou vivendo à altura da glória de Deus. A igreja começou no seu início entendendo e discernindo tudo o que o Espírito Santo fez, o que Cristo fez, o que Deus fez. Todo amor, toda graça, toda a virtude. Porque na minha salvação estão os 3 trabalhando. Se lembra que Jesus, quando foi batizado, se ouviu a voz do céu e o Espírito Santo desce sobre ele. Os 3 lutam pela minha salvação. E só há um jeito de viver, tem que viver eternamente ajoelhado mesmo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então você vai escolher os pontos que devem ser lidos. É interessante aqui na vida social da igreja, esse ponto da vida social da igreja está na página perto do fim, um pouquinho mais perto do fim. E é muito interessante porque os cristãos não se misturavam. Os cristãos não iam para as festas pagãs, não iam para as baladas da época, não iam
pro Coliseu, ver aquela coisa horrível de sangue, pão e etc. Porque tudo isso denegria a glória de Deus. Como é que eu sou cristão e eu estou me alegrando em ver os outros morrendo numa arena, no Coliseu? Como é que eu sou cristão e eu fico simplesmente junto com os outros, comendo aquelas comidas dedicadas a ídolos, aqueles momentos de idolatria terrível e absolutamente maligna? Como é que eu sou cristão? O texto, inclusive, da revista mostra como a igreja primitiva fazia questão de se separar das práticas pagãs. Eles não estavam separados dos vizinhos, eles só não faziam exatamente aquilo que os vizinhos faziam. Então tinha a festa em homenagem ao imperador e ia, como os jovens hoje dizem, a rolar muita comida, muita bebida. Eles simplesmente sabiam que toda aquela comida e toda aquela bebida era oferecida a ídolos. Se separavam, mas literalmente se separavam. Coliseu, vamos lá que vai ter pão, vai ter comida e vai ter a morte de muita gente. O cristão vai se alegrar vendo a morte dos outros? É lógico que não. As bestas feras soltas? É lógico que não. Então, eles eram inclusive muito separados. Nós vamos estudar em lições posteriores, um pouquinho mais na frente, acho que é a terceira lição ou quarta por aí. E um dos motivos da perseguição era exatamente em razão disso. Eles não participavam de orgias, de deleites a ídolos, de confortos sociais relacionados à maldade, dos conceitos sociais, mas ao mesmo tempo que não participavam, não prejudicavam ninguém. Pregavam somente o evangelho, faziam o bem a todos e eram submissos às leis, ao império, desde que as leis não fossem contra o cristianismo, não atingisse o cristianismo. Tanto é que muitos foram perseguidos lá na frente, nós veremos, porque uma lei foi editada que mandava adorar o imperador romano e os cristãos não adoravam. Não adoravam. Então veja que, se você parar e pensar, o mundo no Império Romano, no seu primeiro século ali existente após Cristo, era um mundo dominado pela filosofia do humanismo, ou seja, cada um por si. Eu tenho que viver todos os prazeres possíveis da existência. Eu tenho que viver à luz dos meus conceitos. Eu tenho que existir para mim, para os meus deleites, para os meus prazeres. Essa história de tome sua cruz, se negue e me siga, meu Deus, isso era a coisa mais impossível no Império Romano no início. Essa história de cuidar de criança abandonada, de viúva, de mulheres, mas isso você pode esquecer, isso não existia. Isso não existia. Quem trouxe tudo isso ao mundo e à luz do mundo foi o cristianismo. Foi o cristianismo. Então, esse foi um dos motivos pelos quais o cristianismo foi sedimentando cada vez mais um número maior de pessoas. Era gente que vivia para a glória de Deus. Se estava no Evangelho que eu tenho que servir o meu irmão, a igreja primitiva serviu o irmão. Se estava no meu Evangelho, eu tenho 2 túnicas e 2 capas, chegou o frio, meu irmão está sem capa, os cristãos davam a capa. Meu irmão está passando fome, não vai passar não, eu vou lá e eu vou entregar para ele alguma coisa. Vou vender algo que não está custando aqui em casa e vou entregar lá. Vou viver
viver o cristianismo. É por isso que na última página, com certeza, eu coloquei um quadro que comparava a filosofia pagã da época com a filosofia cristã. E nesse quadro tem uma comparação fundamental que eu quero que você exponha aqui. Esse quadro tem que estar no seu retroprojetor, no data show, para você ver e para o aluno entender quão diferente era o cristianismo em relação ao que era o mundo existente. E aí olhe para o seu aluno e diga assim, e nós? Nós estamos vivendo o quê? O paganismo ou o cristianismo? Isso vai chocá-lo. Isso vai chocar. Então, a igreja começa muito bem. A igreja começa vivendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu quero que você exponha isso de forma alegre, feliz, maravilhosa. E por gentileza, não estrague tudo. Ai, pastor, como assim não estrague tudo? Não estrague tudo. Escute, não estrague tudo. Não é para virar para a igreja e descascar a igreja dizendo, como nós estamos distante dos irmãos da igreja primitiva, nós não estamos vivendo nada para a glória de Deus, nós somos egoístas, nós não estamos renunciando a nossa vida para viver com a cruz de Cristo, nós somos maldosos, nós não ajudamos ninguém, a gente não jogue fora a lição, pelo amor de Deus, usa o aspecto positivo. Depois que você fizer a comparação do quadro, chega e diz, irmãos, os irmãos na igreja primitiva viviam assim, dá para a gente viver também assim, incentiva pelo lado positivo. Irmãos, vamos um ajudar o outro, vamos um cuidar do outro, vamos um orar pelo outro, vamos um viver em prol do outro, vamos um abençoar o outro, vamos um estar perto do outro. E aí já fala dos trabalhos que tem na igreja. Por exemplo, aqui na sede nós temos um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que nós importamos da igreja do Piauí. É o trabalho em que as mães se juntam. Inclusive hoje à noite, eu estou gravando hoje na quinta, hoje à noite nós vamos ter a reunião. As mães se juntam e durante o mês inteiro, uma ora pela outra, uma visita a outra, uma acompanha a outra, uma chora com a outra, para que Jesus abençoe. Nós, os pais, fazemos a mesma coisa, um ora pelo outro, um se junta com o outro, um abençoa o outro, tudo para que possa abençoar. Os jovens também fazem isso. Então, veja todos os trabalhos de união, de congregação, de vida comum. Diz, irmãos, a gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto na escola dominical. Olha como a igreja era no domingo, se reunia de manhã, se reunia à noite, né? A gente tem que estar junto à noite, e junto a gente tem que cantar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que se amar, a gente tem que viver para a glória de Deus. Não usa o lado negativo, você não está vivendo, você vai para o inferno, você é isso. Não, por Cristo, não jogue a revista no lixo. Mas pegue os bons exemplos e diga, nós vamos fazer, se ainda não estamos fazendo, nós vamos fazer, Deus vai nos abençoar, nós vamos, não é criar trabalhos novos, mas pegar os trabalhos que nós já temos e nós vamos aumentar, e vamos orar cada vez mais um pelos outros, e vamos orar juntos, e vamos buscar a Deus, e vamos estar como os irmãos, no domingo de manhã, aprender a palavra, no domingo à noite, louvando a Deus, se alegrando, vivendo e etc., E aí começamos o Só lhe deu glória, onde nós vamos analisar toda a história da igreja, e vamos ver aqueles momentos em que a igreja viveu para a glória de Deus, e vamos analisar os momentos em que a igreja não viveu para a glória de Deus, mas viveu para si mesma. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor, e aí termine incentivando mesmo, botando fogo daquele jeito que só o Senhor
pode fazer conosco. Você vai ser usado por Deus e gere no coração dos seus filhos o desejo deles viverem para a glória de Deus, porque o que Ele fez por nós foi extraordinário. Meu amado irmão, começamos a nova revista. Seremos abençoados ao extremo. Tu não sabes o que Deus vai fazer na tua igreja, mas já começa a louvar, porque muita coisa o Senhor falar. Então, vamos viver para a glória de Deus. E glórias ao Senhor por todas as coisas. Que o Senhor esteja convosco e uma excelente aula no próximo domingo, na próxima segunda, terça, quarta, quinta, eu não sei quando é a sua escola dominical, mas uma excelente aula. Que Deus esteja contigo. Amém. Que o Senhor te abençoe.